minha esperança, né? Então, pessoal, eu comecei a gravar aqui, tá? Acho que vocês já estão conseguindo enxergar a tela e a gente vai ver uma solução para isso aí. Obrigado pelo feedback. Esse feedback eu queria muito de vocês hoje. Eu ia puxar, vocês já me ficar aqui em tela cheia, modo de tela cheia. E a gente vai fazer uma revisão mesmo. Então, os primeiros comandos são os comandos de desenho. A gente já viu eles, né? O círculo, o retângulo, a linha. Tem aí outros. O arco, por exemplo, eu não mostrei, mas vocês podem trabalhar com ele também. E hoje a gente vai ver comandos de edição e comandos de restrição, e a gente começa a passar um pouquinho de 3D, tá? Que tem no CAD também. Qual que é a limitação que eu vejo no CAD em relação ao Inventor, tá? O Inventor, ele tem ferramentas não avançadas, não muito avançadas, igual a Ansys tem, mas ele tem ferramentas de análise de engenharia. Então, o que é esse CAI? Então, por exemplo, né, vamos pegar uma ponte treliçada que ela tem esforços. Ela tem esforços, ela tem solicitação de esforços, e aí você consegue fazer um desenho no Inventor, colocar o engaste, colocar as forças, colocar as reações e consegue calcular isso, tá? Esse tipo de ferramenta o Inventor tem, o Solid tem, mas o AutoCAD não tem. Outra coisa que o Inventor e o Solid é muito bom é a característica de montagem. Característica de montagem. Você vai desenhar as peças em 3D, vai fazer montagem do conjunto, vai fazer animação, ok? E isso, essa ferramenta está muito na frente em relação ao CAD. Tá? Cada um com suas peculiaridades, e o Inventor e o Solid têm essas características. Então, vamos lá. Comandos de edição. Permite a alteração do desenho de acordo com as necessidades do projetista. Então, a ideia do Inventor, a ideia dos comandos de edição, deixa eu desligar ligar aqui o WhatsApp do computador, senão eu vou ficar dando bip aqui toda hora. Então, permite a alteração do desenho de acordo com as necessidades do projetista. E aqui abaixo mostra os principais desenhos utilizados com o processo de edição. Vou mostrar todos? Não, mas o mover é interessante, o recortar é interessante, copiar, tem a escala também, pouco usado, mas né, quando você precisa aí de alterar a escala do desenho, ele vai ajudar. A questão de girar, estender, dividir, esticar, deslocamento. E eu separei os padrões, que é o espelhamento, o padrão circular e o padrão retangular. Só de curiosidade, vocês desenharam no CAD em inglês? Foi no CAD em inglês. Então eram os comandos move, copy, trim, mirror, array, né, pattern, e por aí vai. É isso. Bom, o mover, ele permite uma movimentação da geometria no desenho importante, e é importante diferenciar do comando PAN, que realiza o movimento da tela. Então, eu não coloquei o PAN, mas é aquela mãozinha, você faz um movimento, mas é o movimento da tela, e né, a ferramenta mover, você vai modificar as coordenadas em relação, sejam elas absolutas ou relativas, do desenho dentro do sistema de coordenadas do CAD. Então, tem essa diferença, eu gosto muito de frisar isso, tá? A diferença aí entre mover e a ferramenta PAN. Copiar, então eu fiz eu deixei aqui, né, um esboço da tela em que é uma cópia da geometria selecionada. Nesse caso aqui foi feita a entidade o círculo, e aí eu selecionei
o círculo e escolhi um ponto de base, que nesse caso aí não precisa necessariamente ser ele, mas tem até um risco cinza no fundo verde, né? Que foi do centro, a partir do centro dele. Então, a cópia, a distância que eu posso definir é através do centro de base do círculo. Tranquilo? A outra foi a ferramenta de fazer uma rotação através de um determinado desenho. Então, é um giro mesmo. Aí está a peça original. Ela estava ortogonal junto à face e fez aí um ângulo de 34,06 graus, tá? Então, ela teve uma rotação aí diante de um ponto de base. Eu coloquei até fora do retângulo, mas poderia ser, né, no canto superior, inferior, aí, na quina dele. Você pode escolher qualquer ponto de base para fazer o giro de determinada ferramenta. Esse é o famoso trim, né, extremamente utilizado aí, tanto no CAD como outras ferramentas, porque, né, você precisa fazer uma semicircunferência, por exemplo, pode fazer pelo processo do arco, mas você pode também fazer um círculo, né, traça uma linha ali passando pela origem, vem na ferramenta recortar e retira. Pode ver que essa parte que está tracejada é a parte que vai ser apagada aí da ferramenta trim, ok? Isso facilitou muito, né, essa ferramenta, tanto no CAD como no Inventor, que antigamente você tinha que selecionar primeiro qual que era a linha de interseção, clicar nela para depois selecionar as linhas de corte, dar Enter e depois ESC, né? Agora não, simplesmente você já clica na ferramenta recortar, a hora que você passa por cima da linha, ela já fica na cor. Aliás, não precisa nem passar, né? Você deixa o mouse por cima antes mesmo de clicar, e você ela já fica nessa cor, você já sabe o que você vai cortar a hora que você aperta o lado esquerdo do mouse, você já está cortando. Então ficou muito veloz, e aí é o resultado, né? Ou seja, eu tinha uma circunferência completa, e aí, né, esse lado tracejado foi cortado, ficou uma semicircunferência. Tranquilo? Pode parar aí, tá? Professor, eu não entendi, eu vou caminhar aqui, se tivesse claro. A outra ferramenta aí é o contrário do trim, que é o extend no CAD, e aí no português é estender, que é a extensão de uma determinada geometria. Então, tá aí o exemplo, né? A figura 1 é a superior esquerda, na segunda, aí clicou na ferramenta estender e eu selecionei o arco, então ele já entendeu até qual objeto que ele vai estender, ok? Outra coisa também que ganhou muita velocidade, antes você teria que selecionar até qual linha que você precisava estender, não, agora você clica na linha e já entendeu até qual entidade que precisa ser estendida, tá bom? E esse é o off. Beleza? Estender. Tranquilo? Se não perguntar, porque na minha cabeça não, tá indo, tá caminhando. O próximo é o offset. Esse em inglês, o offset, que agora é o deslocamento, e eu dei 3 exemplos, que é o que? Cópias paralelas de um ponto de base pré-determinado. Então, tinha uma linha, eu pedi deslocamento, eu clico na linha que eu quero, clico qual é o lado, se eu quero que essa linha seja copiada para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, eu pedi a linha para a direita e dimensiono qual que é o valor. Então, por exemplo, aí, pedi que ela ficasse deslocada para a direita 20 milímetros. Então, ela copiou, não é nada mais que uma cópia, só que com um deslocamento de 20 milímetros com o mesmo tamanho. Falando de linha, porque quando se fala de circunferência, de um polígono, de uma circunferência, eu já falei, né? Perdão, e seja um retângulo, um hexágono,
o que acontece? Aí ela não vai ter o mesmo tamanho, ela vai ter um deslocamento de valor de módulo, né, que seria a espessura. No caso da circunferência, por exemplo, só para vocês entenderem, eu pedi um deslocamento de 2. Só que, se a circunferência interna ela tem um diâmetro de 10, a externa ela tem 14. Soma 2 para cada lado, ela vai ter um diâmetro externo de 14. Ok? Pode-se também solicitar interno. Em vez de ser um deslocamento interno, desculpa, em vez de ser um deslocamento externo, poderia colocar o maso para a parte interior da circunferência, e aí sairia um círculo. Se eu pedir um deslocamento 6, né, que tira 2 de cada lado, seria, perdão, né? Se a circunferência tem 10, eu peço um deslocamento de 2, tira 2 de cada lado, a circunferência interna ficaria com 6. Eu embananei um pouco na circunferência aí, mas deu para pegar o raciocínio? Alguém dá um ok aí, um joinha. Falou, não, professor, entendemos a questão do... Professor, tranquilo, tranquilo. É porque eu embananei aqui na informação. Então, vou só repetir. Então, a circunferência tem 10. Se eu peço um deslocamento de 2, externo, vai fazer uma circunferência de diâmetro 12. Se eu peço um deslocamento de 2 interno, vai fazer uma circunferência com diâmetro de 6. Mesma coisa, a mesma regra vale para o retângulo ou outro, né, polígono que você vai fazer aí, ou pode ser interno, pode ser externo, lembrando que tem que se tirar de cada lado aí da figura para você fazer esse cálculo aí. E aí a gente vai entrar no exercício daqui a pouco, para não ficar muito maçante, o comandos padrão, né? Os comandos padrões aí permite o desenvolvimento de uma cópia de padrão de acordo com determinada geometria. Tem o espelhamento, que é uma cópia simétrica espelhada a partir de um ponto, o padrão circular, o famoso array, né, que você pode, em torno de, um raio, né, imaginário, a partir de um ponto de base, fazer várias cópias, ou retangular, que aí se assemelha a uma matriz, com linhas e colunas, com o espaçamento que você determinou, tanto para a linha, com o espaçamento que você determinou para a coluna. Ok? Resumo rápido aí, ó, retangular. Fiz o exemplo. Olha lá, cópias equidistantes a partir de uma matriz de linhas e colunas. Então, a figura em amarelo era a cópia inicial. Foi até utilizado do offset, né? Então, teria uma cópia, essa aqui é a figura original, e pediu-se o padrão retangular, pode ver que ele está marcado de azul na parte superior da barra de ferramentas. E aí, o que acontece? Pediu-se 4, direção 1, eu chamei de direção 1 de linha, e olha que interessante, né? Agora você pode determinar a direção, coisa que antes você já automaticamente você teria que entender que era linha em coluna. Você pode determinar uma direção, às vezes até de certa forma inclinada, e aí fiz a direção para a direita, horizontal para a direita, e pedi 4 linhas com espaçamento de 15 entre elas, ok? E na direção 2, coloquei a vertical para baixo, pedi 3, então pode ver que tem o número 3 aí, com espaçamento de 20 entre elas. E é perceptível, né? Pode ver que entre as colunas há um espaçamento entre as circunferências menores do que o espaçamento entre as linhas, tá? Então, a partir da figura amarelinha aí, conseguiu fazer 4 colunas e 3 linhas, mas eu poderia mudar, poderia ter 20, 30, 40, 50 colunas, por exemplo. O projetista que precisa determinar no desenho é que ele faça a quantidade aí de linhas, ou linhas e colunas, ou só colunas, depende do projeto em si. O padrão circular, ele já determina aí
uma quantidade de cópias a partir de uma faixa de ângulo. E nesse exemplo, o que está acontecendo, né? Tanto no superior tem uma cópia única, e depois 1, 2, 3, 4, 5, foi solicitado 6, é o que está na caixa. No inferior está a mesma coisa, e o eixo de 360 graus. Claro que você pode pedir 90, que seria ali um quarto da circunferência, ele ia dividir 6 peças numa faixa de 90, ela ficaria mais apertadinha ali, mas seria só um quadrante. Poderia pedir 180, 270, é o projetista que tem a necessidade do desenho, é que vai mostrar a quantidade de cópias padrão, cópias, né, circulares que ele necessita aí. Bom? E por fim, espelhamento. Bom, espelhamento tem um eixo, eu não estou no PowerPoint, né? Tem um eixo central do spinner aí. Então foi desenhado um spinner, tem um eixo central. A partir do eixo central, selecionou-se a figura com todas as suas cotas, determinou a linha de espelhamento e aplicou o espelhamento dessa figura geométrica, esse conjunto de entidades. Lembrando, né, que pode ou não apagar o objeto de origem. Pode-se fazer, por exemplo, espelhamento e apagar a origem e ficar só com a parte que foi espelhada. Ok? E a figura da direita mostra aí que você pode fazer espelhamento para figuras 3D. Eu não completei o objeto 3D, que está na esquerda da figura, mas a hora que eu apertasse ali o aplicar, né, a mesma peça que está à esquerda estaria aí espelhada de acordo aí com o plano. Não sei, não estou conseguindo nem ver qual plano que é esse, é XY, XZ. De qualquer forma, tanto 3D como 2D, o espelhamento aí pode ser realizado. Tá bom? Vou parar rapidinho aí. Então tá aqui a tela, peraí que vai aparecer para vocês. Pronto. Tá aqui a tela do Inventor, ok? Então lembra que ele tem as características, né? Deixa eu colocar aqui em cima aqui, ó, de montagem, desenho, peça e apresentação. Inicialmente a gente vai em peça. Tem os comandos, o padrão, o template padrão. E aqui em cima está a caixa de ferramentas. No caso do Inventor, você tem que começar com iniciar esboço 3D. Ele abre essa quantidade aqui de planos e você escolhe um plano. Vamos escolher o plano XY. Pode ver que está vermelho, na cor vermelha aí, ou o plano XY. Escolhi, ele passou para o plano 2D. Ok? Então, eu vou começar aqui no caso, com um retângulo. Vou fazer um retângulo aqui, ó, a partir do centro. Vou fazer um retângulo a partir do centro de origem. Ó, ele tem de comprimento horizontal 120. Ok? Ó, só que a vertical não ficou legal. E eu venho aqui em cota, clico na linha horizontal. Eu sei que a linha horizontal ela precisa ficar com 80. Ó, cliquei na cota, apareceu a caixa de cota 80. Pronto, lá, 120 por 80, está aí a circunferência. O círculo de 20 e o de 50. Quando eu falo 50, é o diâmetro, né? Então, aqui, ó, diâmetro de 20, já vou fazer o diâmetro de 50 também, ó. E depois a gente vai cortar ele. O de 20, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma cópia dele. Na verdade, eu vou fazer diferente. Vou fazer ele em qualquer ponto aqui, tá? Ó, fiz ele. Vou verificar aqui. Isso. São 4 circunferências de 20. Pronto. Está alinhado com o centro. Ok? O que eu vou fazer? Vou puxar uma cota de centro até o centro dele.
E eu sei que essa cota está entre centros 80, está entre centros 80. Só que entre a metade, 80 por 2, 40. Pronto. Não deu. Deu ruim aí, pessoal. Ok. Deixa eu meter um cadeadinho nesse círculo central aqui. Espera aí, professor, que a imagem aqui embaçou todo, não vi nada. Volta um pouquinho aí, por favor. Do centro a centro. Ah, ok. Eu voltei. Vocês viram aqui que eu já fiz a circunferência de 120, fiz um círculo de 50 e o interno de 20. Ok? Esse de 50 é o que vai ser cortado. Não tem 4 circunferências ao redor? Ok? Certo. Aqui, ó, vou fazer ela aqui totalmente fora. Totalmente fora. Para mim, usar a cota mesmo. A intenção é usar a cota. Eu sei que essa circunferência na horizontal, em relação ao centro, ela tem que ter 40 aqui, ó. Ela está com 37. Eu vim e alterei a cota, ele arrastou para 40. Olha lá. Já fez esse arrasto para 40. Eu vou fazer a mesma coisa na vertical. Mas aí, para você pegar esse centro a centro, você clicou no centro desse raio de 20 com o centro desse outro círculo que você fez na lateral esquerda. Exatamente. Exatamente. Aqui, ó. Peguei de centro a centro. Puxou a cota. Isso. Aí apareceu viu que apareceu uma janelinha? Editar cota D6? Uhum. Ok? Aí E você aí ela colocou não 40. está... Isso. Eu coloquei ela com 40 e aí ela arrastou a minha circunferência para essa distância. A mesma coisa eu vou fazer na vertical. Mesma coisa eu vou fazer na vertical. Ó, vertical está pedindo 40. 40 entre centros. Se você dividir por 2, 20. Ó, quanto que tá? Tá com 10, ó. Olha lá, a caixinha mostrando 10. Só que é 20. Eu venho, coloquei 20 na caixinha, ele subiu para 20. Ó. Ok? Ok. Agora, o que eu vou utilizar para fazer as outras? Padrão retangular. Padrão retangular, ou seja, eu vou pedir aqui a geometria. A geometria é essa circunferência aqui, ó, que eu quero. A direção 1, eu vou chamar para cá. E a distância entre elas é 80. Então, na caixinha eu vou colocar 80. Direção 2. Para baixo, inverti a direção que eu quero para baixo. E a distância entre centros é 40. Aí, tá feito. Então, padrão retangular, se fosse circular, serviria para isso também. Tá bom, vamos lá de novo. Volta de novo, para a gente poder fixar isso aí. Perdão, faço sim. Aqui, ó, padrão retangular, deixei o mouse em cima dele. Sim. Ok? E aí aí abriu a caixa de diálogo. Sim. Certo? Clica na geometria. Na geometria é o que eu quero fazer o padrão. Pronto. É o que você quer copiar, no caso. O padrão retangular é uma cópia em matriz de linhas e colunas. Aham. Ok? Isso, entendi. Pode ver que a circunferência ela ficou verde. É que eu quero fazer o padrão. Beleza? Ok. E aí eu vou pedir agora a direção. Olha lá. Direção para a direita. Uhum. Qual que é a quantidade? No Duas. caso... Por que duas? A que eu tenho e a outra. A distância entre elas, 80. Olha lá, já acertou. A direção 2 é para baixo. Está vendo que ele colocou para cima?
Vai Não quero inverter parar lá. assim. Eu vou inverter. Eu tenho um botãozinho, uma setinha vermelha e preta lá, ó, inverteu para baixo. 2, Ok. só que nesse caso, a distância entre eles é 40. Apertei Certo. OK. Não, beleza. Beleza? E aí, para fechar, eu vou fazer a linha. Aqui, ó. A linha, essa linha azul aqui. Coisa que às vezes eu não gosto é a questão aqui. Né? Vamos lá, fiz a linha aqui. Depois eu gosto de, dependendo do desenho, eu gosto de cortar. Deixa eu apagar essas linhas tracejadas, que elas estão poluindo o desenho. Aqui, ó, eu fiz a linha e vou pedir recortar, que é o trim, que parece que estava dando problema. Olha só que interessante aqui nos comandos mais novos. Olha lá, eu não preciso de selecionar a linha que eu quero cortar para depois cortar. Simplesmente pedir o comando recortar, ele já mostrou que vai cortar. Ó. Cliquei, cortou, 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 esse aqui cortou. Pronto. Está feito aí o desenho. Ok? Vou tirar as cotas aqui para vocês verem. Acabou. Tranquilo? Aqui, ó, não tem linha no meio, a linha só está na extremidade. Ó, coloquei aqui, apareceu de vermelho, na outra extremidade. Pronto. Tá joia? Tá joia. Vou voltar aqui para a tela. Restrições. Podem perguntar, tá, gente? Se for alguma coisa para trás aí. São definições de geometria entre os elementos de sketch, nesse caso o esboço, né? Sketch e esboço. São utilizadas para fixar geometrias em posições definidas. Então, tem a geometria de tangente, a geometria vertical, horizontal, perpendicular. Tem o cadeado aí que você fixa uma determinada geometria. Na hora que você colocar o cadeado, ela não sai dali de jeito nenhum, ok? Por quê? É muito importante isso aí para você evitar que o desenho fique se movimentando, né? E você consegue fixar o desenho e alterar só aquilo que é necessário, tá? Muito bacana, muito importante essa ferramenta lá. Então, olha lá, perpendicular, utilizada em linhas para que elas se mantenham ortogonais, ou seja, 90 graus entre elas. Paralelas, né? Quando você tem duas linhas, você quer que elas fiquem paralelas, você restringe ela em linhas paralelas. Deixa eu parar aqui só para mostrar para vocês. Às vezes vocês ficam pensando de que o professor está falando, né? Eu vou dar um exemplo aqui no Invento. Vamos lá. Então, eu fiz duas linhas aqui, ó. Fiz a linha com a inclinação. Deixa eu tirar esse desenho de tela. Vamos lá. Fiz um desenho com inclinação qualquer. Eu vou aqui, ó. Tá vendo que eu vim na restrição vertical? Olha só. Cliquei na restrição de vertical. O que vai acontecer se eu clicar na linha? Olha lá, ficou vertical. Restrição horizontal. Ah, professor, deu ruim. Por quê? Porque ela já está com a restrição. Eu teria que vir nela, dar um ESC aqui, ó. Clicar com direito, ó. Apareceu a restrição dela aqui, ó. Ó. Excluir a restrição. Pronto, agora eu consigo fazer a restrição vertical. Ok? Olha, quando eu clico nela, ela já está indicando para mim que ela tem uma restrição vertical. Se eu precisar de colocar ela na horizontal, eu tenho que clicar com direito e excluir restrições. Tirei a restrição dela, agora sim eu consigo fazer com que ela fique na horizontal e apareça a restrição horizontal. Outro exemplo aqui, rapidinho. Vou fazer dois círculos quaisquer. Pronto. Está vendo que vou deixar em cima do mouse, vai aparecer a tela. Apareceu, ó, restrição concêntrica. Concêntrica. Então, quero que os dois círculos tenham o mesmo centro. Clico nela,
clico na primeira circunferência e clico na segunda, olha o que aconteceu. Ficaram concêntricos. Mais uma, eu desenho uma linha inclinada aqui. Restrição perpendicular. Ó, pronto, ficaram perpendiculares. Paralelo. Acho que é melhor, né, a gente explicar no desenho assim, que você já viu o objeto aparecendo aí na prática. Paralela. Cliquei, uma ficou paralela à outra. Deu ruim aí, né, professor? Peraí, de vez em quando dá grid. Não deu não. Isso chama... Aí. Ah, não, perdão, pessoal. É claro que não vai ficar. Eu estou fazendo restrição de igualdade. Desculpe. Restrição de igualdade é diferente de restrição paralela. Perdão aí. Ó. Deixa eu falar o que é a restrição de igualdade aqui, ó. Ó. Esse aqui é igualdade. Ó. Eu estou fazendo bobagem aí, né? Igualdade é diferente de paralela, tá? Então, eu vou fazer o de igualdade aqui, ó. Cliquei nessa aqui com essa. Olha lá. O que aconteceu? Encolheu. É diferente. Agora eu vou fazer restrição paralela, ó. Agora sim. Vê que elas praticamente estavam na mesma inclinação, né? Vou fazer uma concorrente aí que dê para perceber a questão do paralelismo. Agora sim. Tranquilo? Perdão aí. Entenderam a questão da igualdade? Igualdade, ela vai dimensionar ali a mesma espessura e o mesmo tamanho. Paralelo é diferente, né? Paralelo, se eu tenho, por exemplo, né, uma que está aqui com uma restrição vertical, uma outra inclinada, ou seja, elas estão concorrentes, quando eu chamo paralelo, aí sim, né? Uma vai ficar paralela à outra. Beleza? Não confundir muito a cabeça de vocês aí, né? Dado desconhecido. Poderia escrever no chat, só para o professor colocar aqui no controle de presença, não que será a presença, mas que eu vou darei falta para não estar presente, mas só para controle mesmo. Obrigado. E aí tem outros, né? Tangente, utilizado para aplicar restrição de tangência, bacana esse. Coincidente, obrigatoriedade de ligação entre pontos, ou seja, um final de uma linha com a outra, né? O concêntrico que o professor mostrou para vocês, que é a circunferência ou os arcos, pode ser os arcos, pode ver que no exemplo aí tem um arco, eles ficam com o mesmo centro. Os colineares para tornar linhas ou eixos colineares e, por fim, o horizontal, que deixa a linha na horizontal. Ok? Antes de vocês fazerem esse exercício aqui, eu vou fazer uma circunferência de diâmetro entre 60. Vamos lá. Pedir uma de 30. Uma outra de 60.
Posso pedir uma linha aqui, por exemplo, né? 80. Pedir uma linha que parte do centro dela aqui. Tanto pode ver que ela vai ficar com a cor verde com 80 para cima. Por quê? Não. Eu vou pedir aqui uma restrição vertical da linha. Ok? Pedir uma questão vertical ali para ela ficar certinho. E eu posso pedir o comando copiar, por exemplo, né? Aí vem uma caixa de copiar, eu seleciono as circunferências que eu quero, pode ver que a circunferência ficou verde, vou voltar aqui rapidinho. Olha lá, estão azuis. Então, quando eu peço um comando copiar, por exemplo, eu seleciono aqui, ó, as circunferências verdes, pego um ponto de base, ó, fim de linha, pronto. Copiei. Vou tirar essas fotos aqui. Né? E que elas têm 80 entre si. Professor, volta lá só na parte do copiar rapidinho, só para eu poder observar. Volto. Sim. Eu fiz a linha. Eu fiz uma linha com 80 e a partir do ponto central dela fiz outra com 80. Por quê? O fim da linha da direita e a fim da linha superior, elas são as referências do ponto de base da cota. Então eu vim aqui... Aí quando você selecionou copiar, você colocou nesses dois pontos de 80 que ficou as duas quinas aí. Isso, foi por isso, exatamente. As linhas foram para colocar essa linha de referência. Ok? Entendi. Tem gente que faz diferente. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Ó. Pode ser que me peça copiar aqui, ó, certo? Ponto de base, o centro. E aí ele arrasta aqui, ele coloca entrada precisa, por exemplo, né? Coloca lá a distância x de 80. Concluída, aí a cópia faz desse jeito. Eu coloquei uma linha ali de referência, posso trabalhar assim. E cada um tem formas diferentes que eu estou querendo dizer, que não quer dizer que esteja errado. Então, olha lá, pedi o comando copiar, eu tinha colocado o ponto de linha em cima, o ponto de linha à direita como referência. Então, primeiro eu tenho que selecionar. Olha que eu seleciono a circunferência, pode ver que ela ficou na cor verde. Por enquanto, eu selecionei só a circunferência interna. Agora eu vou clicar na segunda, aí sim. Agora eu selecionei as duas. E eu vou vir aqui na janela, tem uma setinha escrito ponto base, ou seja, a partir de qual ponto que eu quero copiar essa circunferência. Eu quero copiar ela a partir do centro. Que eu venho, cliquei no centro. Olha lá, ó. Tá vendo? Vou chegar mais próximo lá, ó. Fim da linha, ó. Fim da linha. Olha lá. Ponto final. Agora na parte superior, ponto final. Obrigado. Pode me dar esse feedback, né? As pessoas estão tão acostumadas a fazer, e fazem muito rápido e vocês não conseguem acompanhar. Pode me dar esse feedback aí que eu volto, tá bom? Esse é o hábito, né? Ok? Beleza. Bom, aí agora a gente vai fazer uma linha aqui, ó, cruzando. E aí, aqui vem o arredondamento. Eu não coloquei lá o arredondamento, não tem no desenho, né? Mas eu vou colocar aqui 4, por exemplo. Clico na linha, clico na circunferência. Feito uma linha para cá também, tá? Perdão. Aí, ó. Agora sim. Apareceu aí o arredondamento, tá vendo? Tô faltando essa linha, né? Mesma coisa. Faço uma linha quadrante para cá, uma outra linha quadrante. Peço, opa, cuidado. Se vocês perceberam aí, eu coloquei a linha errada, puxou a circunferência. Ela não ficou na horizontal. O que eu faço aqui, ó? Restrição horizontal,
e puxa a linha. Não deu não, né? Tem que tomar muito cuidado com essas restrições, ó. Se vocês observaram, a circunferência andou. Então, nesse caso aqui é melhor fazer certinho mesmo. Vem com arredondamento, pedir arredondamento, aparece uma caixinha. Essa caixa está me perguntando aí qual que é o raio que eu quero, tá? E aí, o raio que eu quero é 4. Já até dá a cota, né? Aqui, ó, 4. E fecho com a linha final. Tranquilo? Esse 4 aqui não ficou legal, não ficou igualzinho não. Acho que era maior. Beleza? Quem tinha me perguntado aí conseguiu acompanhar? Não sei se foi o Felipe, acho que foi o Felipe. Beleza. Ah, Esse programa parece ser mais fácil do que fazer no CAD. e assim, quando se fala de 3D, montagem de conjuntos, isso aí é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Ele é muito mais veloz, né? Eles trabalharam muito, a Autodesk trabalhou muito forte nisso, que ela viu que o SolidWorks estava bocanhando o mercado dela. Só fora as outras, a NX, né? Falou, opa, a gente tem que mudar a nossa estratégia. E eles facilitaram muito a questão desse desenho. Bom, vamos 8h23, tá bom. Vamos ver. Daqui a pouco a gente faz o spinner, tá? Só para apresentar para vocês primeiro o modelo 3D. Então, uma vez que foi realizado o sketch, o esboço, ou não, e eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, pode ser que você já faça um modelo 3D a partir de comandos primitivos, pode ser feito a partir de comandos primitivos, que é o primeiro caso aqui, né? Mas, na maioria dos desenhos, é feito primeiro um esboço, um desenho em 2D, e depois ele é transformado em 3D. E o primeiro, antes do 3D, a gente pode mostrar aqui, ó, que são chamados de comandos primitivos, por exemplo, um cubo, né? Então, um cubo, ó, você pede lá no arquivo uma caixa e vai pedir as dimensões das 3 coordenadas, x, y, z, e ele vai fazer de acordo com o que você informar dentro da caixinha lá do invento. Ok? Isso aí quando se fala de caixa. Quando se fala de cilindro, ele vai te pedir o diâmetro e a altura. Eu deixei um exemplo aí que, depois que você informou o diâmetro e a altura, ele te pergunta se você quer uma superfície sólida ou você quer superfície. Eu deixei superfície e ficou um cilindro em forma de superfície aí. Tá? Mas ele faz sólida também. Ele te faz essa pergunta na caixinha lá. Qual que é o diâmetro? Qual que é a altura? Superfície sólida ou você quer uma superfície, uma geometria de superfície? E aí ele faz esse cilindro. E a esfera, a mesma coisa. Então, ó, caixa, plano, cilindro, esfera, o toroide aí, tudo isso são modelos primitivos em que você não precisa passar pelo o comando 2D já pode sair diretamente desenhando aí no comando 3D. Não é mais comum, mas você tem essa opção aí dentro do software. E alguns exemplos de como é que a caixa faz a abertura, tá vendo? Olha só o retângulo, por exemplo, né? Olha o cilindro, tem uma caixinha mostrando qual plano que você quer colocar, se é uma superfície sólida ou se é uma maciça. Ele te pergunta, o cilindro aqui está mostrando, por exemplo, que o diâmetro é de 14 e a altura é de 10, tá? A esfera só vai te perguntar o raio, o diâmetro mesmo. A partir do diâmetro ela gera tudo. E a toroide aí tem não só, né, o centro da base dele, como também ali o diâmetro da superfície de revolução. Ok? E aí a gente parte... obrigado. E agora a gente parte para o comando extrusão.
Olha que legal. A extrusão, ele permite dar uma profundidade de um determinado esboço, criando sólidos ou superfícies. Os parâmetros do esboço podem ser escolhidos de acordo com as propriedades desejadas e permissões coerentes. A gente vai ver um pouquinho mais na prática, eu acho que é muito complicado eu ficar tentando mostrar para vocês, mas nesse caso, o que foi feito aqui? Beleza, achei aqui. Foi feito aqui dois quadrados, escolheu-se a superfície entre esses quadrados para fazer essa extrusão, que está em roxo, tá? Estou mostrando para vocês aí na figura da direita em roxo, e pediu depois uma extrusão, por exemplo, de 5 milímetros, ou seja, adicionou a espessura à superfície de 5. Então, é isso que a extrusão faz, né? Você tem um modelo qualquer, você seleciona como se fosse mesmo um processo de extrusão, né, da conformação mecânica, que você faz uma peça extrudada a partir de uma superfície 2D. Aqui mostra mais uma vez, aqui está querendo te mostrar o plano, né? Por exemplo, né, a figura superior, a extrusão foi feita a partir de um plano, a da esquerda foi feita a partir de um plano, só que simétrico, ou seja, né, o plano está cortando a profundidade em abas iguais. Então, eu tenho a mesma quantidade, por exemplo, 20 milímetros para o lado positivo e 20 para o lado negativo. E a figura inferior à direita é o assimétrico, em que um plano ele tem dimensões positivas, nesse caso, né, que está mostrando ali, poderia ser negativo também, mas dimensões de um lado maior do que o outro, onde que o plano está interseccionando, ou seja, está cortando a profundidade ali da geometria. Tá? Então, depende aí o tipo de trabalho que você quer fazer. A extrusão não faz mais do que isso. Tá? Deixa eu ver aqui. Não vai mostrar. Ela faz, por exemplo, a conicidade. Então, quando essa mesma peça, quando eu pedi uma conicidade a partir de um ponto simétrico, olha só o que figura, o que aconteceu. Pediu-se um ângulo de 30 ali, ó, então ela não ficou mais um retângulo, ficou uma figura cônica. Ela poderia ser feito um tronco de cone, por exemplo, se ela estivesse numa determinada superfície. É muito teórico, né? Um professor fala assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Vou fazer um retângulo aqui qualquer. Daqui a pouco vocês trabalham, tá? Só para o professor mostrar aqui primeiro. Vou fazer um deslocamento. Pronto. Daqui a pouco eu mostro com mais detalhes. Só para vocês verem a diferença. Todas as peças aqui. Mas eu vou fazer a extrusão aqui, ó. Vim no comando extrusão, vou fazer só dessa aqui. Pode ver que ele já me indicou na curvinha qual é a superfície que eu quero fazer a extrusão. Então, aqui, ó, marquei aqui, igualzinho que está lá no desenho. Lá. Pedi 10 milímetros de espessura. Vou passar para 15. Olha lá, já apareceu a profundidade do desenho. Olha que legal. Se eu pedir, ele tem uma parte aqui sólido ou somente, olha lá, superfície. Vamos deixar no sólido aqui. Ó. Item 4, direção 1, 4 opções. Direção 2, colocar na direção 2. Ele mudou o sentido do plano. Estava positivo, foi para o negativo, por exemplo. Direção simétrica. Lembra que está metade antes e metade depois do plano, que está cortando exatamente o meio da peça, ou assimétrico. E aí ele pede as duas dimensões. Está vendo que já colocou 15 para um lado e 7,5? É claro que você pode mudar aí, ou inverter, se for o caso. Vamos deixar aqui o caso 1. E o mais aqui tem a questão do ângulo. Vou colocar aqui o ângulo de 30, para vocês verem como é que fica. Olha,
Olha lá. Esse foi um tronco de cone, né? Foi um tronco de cone. Aumentar a espessura aqui para 50. Beleza, né? Terminou o trabalho. É o que eu vou editar. Editar a operação. Colocar 0. Pronto. Movimentei ela um pouquinho. Então, está aí um exemplo de peça que você pode realizar o processo de extrusão através dela. Ok? Deixa eu voltar. Ok. Professor, você vai fazer aquela em modelo 3D? O último exemplo, que o senhor fez desenho? Você O falou que ia último. colocar ele em 3D? Peraí, só um minutinho que eu vou passando aqui, você me fala qual que é. Porque acho que esse... Isso, o último dos 3 círculos? Ah, ok. Podemos. Podemos fazer sim. Se define uma espessura para ela, né? Esse aqui, não. Esse aqui? Isso. Bom, Felipe? Felipe? Esse, professor, esse mesmo. Felipe, essa peça, eu não estou sem o desenho de profundidade dela, mas pela vista de frente pode ver que ela tem profundidades diferentes, né? Ah, sim. Tá? Vamos fazer outra. Essa aqui é um pouco mais complexa. Essa aqui seria legal, ó, fazer ela com o extrusão. Colocava ali, fazia primeiro todo o desenho do sketch 2D dela, e depois fazia a extrusão aí com 20, 30 milímetros. Aí sim você veria a chapa com um furo hexagonal e a chapa com esse furo aí, como é que eu falo? Não sei nem falar o nome dessa figura. Em formato de cruz. Dois obrinhos atravessando. Pode ser? Pode. Mãos à obra. Vamos fazer o desenho 2D dela aí que a gente vai fazer a extrusão. O difícil é fazer esse desenho. Não, você faz aqui uma circunferência, corta ela. Começa aí que eu vou ajudar. Vou fazer o seguinte. Façam aí a circunferência primeiro. Esse com diâmetro de 40, ou raio 20, né? Vamos lá. Vamos mostrando aí, pessoal. Vamos fazendo, vamos mostrando, vamos tentando fazer. Bom. Espera aí que eu vou mudar aqui a tela. Então, lá, círculo de diâmetro 40, não é isso? O círculo de diâmetro 40. Aí depois o que você pode fazer? Vamos lá. Deixa eu ver a peça aqui. 90 de linha. Tem uma linha de 90. Esse material você vai jogar no grupo pra gente lá? Ué, eu jogo sim. Vocês querem que passe a... É porque... Não, É interessante ter a apresentação para a gente poder até consultar depois, entendeu? Tirar dúvidas. Não, beleza. Ô, Felipe, eu vou julgar os... Eu só tenho um trauma em relação ao WhatsApp seguinte, né?
Vocês têm que acessar o AVA, tá bom? Por favor. Acessem o AVA do professor lá também. Porque normalmente quando eu jogo tudo no WhatsApp, eu não vou estar tudo aqui, não vou entrar no AVA não. Entre no AVA também. Inclusive as aulas, eu já postei lá a aula 1.1, aula 1.2, 1.3, já está tudo no AVA lá bonitinho. Tá? Se quiserem assistir, está na aula lá, as gravações. E vou postar aí também no grupo. Viram que pediu uma linha de 90? Sim. Pediu uma linha de 90. Tem, aqui ó, olha só que interessante aqui. Então, ó, vou colocar qualquer ângulo. E aí, o que eu venho? Perdão, está me pedindo um ângulo de 45. Eu clico numa linha, clico na outra, ele puxou o ângulo de 60 a 85, apareceu uma caixa de edição. A caixa de edição está me mostrando um ângulo de 60 a 85, alguma coisa. Não, eu quero 45, a linha andou. Ok? Por fim, eu pego uma linha horizontal, fazendo cruzamento entre elas, e peço o comando trim, que é o comando cortar. Pronto, está feito. Vou recortar aqui também. Aí. Essa aí. Não, isso não está feito ainda não. Falta o polígono. Então, aqui, ó, vim aqui em polígono. Aqui, ó. É o diâmetro circunscrito de 25. Então, pedi um polígono. Circunscrito. Aí, pessoal, apanhou. Não fiz essa diferença, né? Essa diferença aqui para me ajudar. Certinho, 25. Por fim, eu vou pedir aqui ranhura, né? Central. Não, ranhura central. Ponto central. E 10. A altura dela aqui, 6. Na verdade, aqui era 5, né? Ok? Então, pedi uma ranhura lá com 5 e 6 de diâmetro. Porque lá no desenho está pedindo raio 3 mais 6 de diâmetro. Só que a distância entre o centro do polígono e a ranhura, ó, tá me falando que não é 34,9258, que 540. De vez em quando dá esses probleminhas, né? Tem um cadeado aqui. E a ranhura
Excluir restrições. Aí sim consegui mover ela. Ok? A imagem deu uma embaçada aí, não tô conseguindo enxergar, não. Volta só o que você fez por último. Bom, vou devagarzinho aqui. Quer que eu volto no polígono também? Polígono eu fiz uma circunferência de diâmetro 25, porque o hexágono é 25, ok? Então, fiz uma circunferência de 25 para me apoiar aqui. Aí eu vim em polígono. Ó. Aí aqui já está mostrando 6 lados, que é um hexágono. Só que tem duas caixinhas nele. Deixa eu pedir de novo aqui. Aqui, ó, colocar no centro aqui, ó. Já está me aparecendo aqui que são 6 lados, é um hexágono. E aí eu tenho que tomar cuidado com inscrito ou circunscrito. Como a cota do desenho, ele está... Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Senão vocês não vão... Deixa eu fazer uma circunferência fora aqui. Fiz uma circunferência, fiz um polígono. Ó. Esse aqui é inscrito, ele está dentro da circunferência, certo? Então, a cota entre uma aresta e outra está... Olha lá, ó. Claro que está com 86,115, que eu não tive aí a preocupação de digitar o valor do círculo. Está vendo que o inscrito ele é de uma aresta até a outra? Isso a gente já sabe um pouquinho. Só para relembrar. Aí eu faço um segundo, agora ele é circunscrito, ele está externo à circunferência. Então, olha lá, 6 também, pedi o centro dele e desenhei. Então, olha lá, o circunscrito ele está externo e a cota é de uma face até a outra. Essa é a diferença. Então, quando eu vejo, então é só tirar a circunferência. E lá está desse jeito, falando que é 25, tá vendo? Então, eu sei que é um hexágono circunscrito. Circunscrito de valor 25. Então, eu vim aqui, ó, pedir circunscrito. Ele tem 6 lados, tá? A caixinha está me mostrando. Vocês estão conseguindo enxergar a caixinha? Tá, polígono, circunscrito, porque está azul no circunscrito, e 6 lados. E aí ele me pede o centro, pediu o centro dele, olha lá, coincidir com a circunferência, pronto, está feito. Ok? Então, essa é a parte do hexágono. Bom, no AutoCAD, para você fazer esse desenho aqui, quer ver? Deixa eu voltar lá deixa eu voltar no desenho lá. Para você fazer essa figura aí, parecendo uma cruz, você, não sei os AutoCAD versões mais novas, mas eu tenho 19, por exemplo, você tem que fazer o arco ou a semicircunferência para depois você desenhar o que está falando. Se fizer vários círculos também, depois usar o trim e depois emendar os semicírculos, também dá, né? Também dá, sim, sim. Inclusive, Patrícia, o legal do CAD é isso, né? Às vezes você tem uma visão totalmente diferente
o Gilberto está tentando falar. Gilberto, está chiando. Não sei se vocês estão conseguindo escutar o Gilberto? Realmente. Não, ele está mudo, ele está mudo. Não, mas quando ele está tentando. Ele tava, aí, ó, tá vendo? Ele está tentando falar e está chiando. Gilberto. Né? Ele está tentando comunicar. Mas bacana, Patrícia, é isso mesmo. Eu acho que são maneiras diferentes e eu não gosto de falar que existe A ou B, jeito certo, e sim, cada um trabalha, né? Enxerga ali, consegue fazer de forma diferente mesmo, tá bom? O que eu mostrei que achei interessante é que aqui você, no invento, você já faz duas ranhuras. Quer ver? Eu nem vou continuar, não. Eu queria que você trabalhasse. Gilberto. Está tentando falar. Aqui tem uma opção chamada de ranhura. Tá vendo? Ponto central. Aqui, ó, ranhura, ponto central. E de um ponto central dela, a distância é 5. Então, lá, vou digitar 5. E ela me dá uma abertura ali já de 6. Pronto, ela já fiz a ranhura. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Ponto central 5, abertura de 6. E eu venho agora com o trim, recortar, cortei, 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 cortei. Acabou. Maldade, né? Maldade fazer no CAD em relação assim ao invento. Ficou faltando cortar um pedacinho. É desleal. Podem falar. Não, para com isso. Mas é por aí. A distância aí tá certa entre o polígono e a rachura? Não, eu vou corrigir agora. Boa. Aqui tem 40. Tem uma linha aqui, ó, de 40. Vou pedir o comando mover. Pedi um ponto de base. Peguei o centro dele. Desloquei para cá. Usei, né? Deu ruim. Os gatos, né? Vamos lá, mover. Ponto de base. Pedir o centro até a linha final. Pronto, agora eu tenho certeza que o centro dele está com 40. Aí ali, a peça final. Ô Gilberto, se você quiser escrever... Ah, ele escreveu já, quer ver? Espera aí, Gilberto, vou ler. O que eu você... Ah, pode dar sim. A sua tela deu uma embaçada, voltou agora. Voltou? Voltou. Viu que a ranhura ela deixou muito mais fácil? Vou fazer de novo aqui, ó. Fiz uma ranhura nesse sentido, ó. E aí dei a dimensão dela. Fiz outra ranhura perpendicular e dei a dimensão dela. Enquanto que, né, no CAD você teria que fazer ali um círculo, fazer uma peça ali, fazer uma referência circular, ou sei lá, várias formas, mas dá muito mais trabalho do que quando você já tem a ranhura como opção de desenho, ok?
Eu fechei, tá vendo? Eu fechei a figura aqui em 2D, então eu consegui fechar a figura em 2D, o que eu faço? Encerro o esboço, e aí aparece a opção de 3D, eu vou vir em extrusão, a extrusão, ó, canto superior esquerdo, ele já me mostra o sólido. Pedi 10, ok. Pronto, está feito aí o desenho em 3D. Bacana? Bacana. Agora é o intervalo. Sim, sim. Não, já estava até na hora da volta, né? Vocês querem dar uma paradinha? Porque no início o menino, ele nem tá, quem me pediu para fazer isso não tá, foi embora, né? Falou, não, vamos direto, professor. E se achou fora. Ele me enganou. Vocês querem parar um tempinho aí? Vocês que sabem. Ele falou, não, vamos direto. A gente para aí daqui meia hora. Aí a gente termina mesmo. Se a gente for direto e parar meia hora mais cedo, seria interessante, não, professor? Não, então bom. Oi? Agora eu escutei. Não. Ô, Gilberto, você está no grupo? Você tem meu número? Você quer me mandar um áudio? Realmente. Bom, agora é a vez de vocês, hein? Para de correr do trabalho. Vamos fazer uma peça simples aqui para a gente fazer a extrusão. Essa aqui, ó, vamos começar essa aqui, mas vocês não estão vendo, né? Aí não vale. Essa aqui qual, né? Me ajuda aí. Espera aí que eu vou projetar para vocês aí agora. Vamos começar com essa aqui, tá? Um pouquinho, mas é isso aqui, ó, quer ver? Vou abrir um desenho novo. Ó, começou o esboço 2D, quer dizer, o AutoCAD já está com essa tela aqui, plano XY, perfeito? E aí você fez a circunferência lá, que nesse caso aqui ela tem diâmetro de 6. Tem diâmetro de 6, né? Então você fez a circunferência de diâmetro de 6. Você achou o comando 3D? Aqui você tem que encerrar o esboço. Extrusão. Aqui, ó, é praticamente a mesma coisa. Vai te perguntar uma espessura que você quer percorrer ali. No caso é 8. Apareceu. Ok? E aí, o que muda aqui? Parou de gravar, né? Deixa eu ver se vocês têm de barulho. Tá gravando. E aqui o que muda? O arredondamento, tá vendo? O arredondamento no chanfro, não. O chanfro aqui já pode ser feito de uma vez. Ó. O que está pedindo aqui? O chanfro de 1 por 45, né? Então a caixinha aqui que ela está me mostrando aqui, distância de 2 por 2, não é isso que eu quero lá. Eu quero a distância de 1 e o ângulo de 45. Tá vendo? O de cima é a distância de 1 por 1. E esse aqui, 1 por 45. Professor, é a mesma coisa? Só para vocês verem que a ferramenta ela te permite, né? Se tiver no desenho por 1, você pode aplicar 1 por 1. Se tiver 1 por 45, você vem e aplica 1 por 45, vem na face aqui, ó. Olha lá. Aplicar. Fechou. Ficou muito esquisito, mas é isso aí que o desenho está pedindo. Aí. Olha lá. Pronto. Está realizado aí o pino de trava. O pino de trava está feito. Vou acrescentar o Rony aqui na chamada. O Rony chegou. Boa noite, Rony.
Aí, professor, você está nessa tela. Aí, se você quiser voltar para a tela do CAD, como que você faria? Pois é, você está falando do CAD ou do Inventor? Não, estou falando vamos supor, o senhor já fez o desenho aí e finalizou, né? Mas o senhor quer alterar alguma coisa lá para poder estar conferindo. Aí tem como eu voltar um passo antes para voltar para o 2D? Como é que eu faria aí? Aqui, ó, tem tá vendo a árvore de comando lateral esquerda? Tem peça 5, corpo sólido, Sim. vistas, origem, tá vendo? Chanfro, aqui, ó, o chanfro, Uhum. faz conta que eu quero excluir esse chanfro. Eu venho aqui, ó, excluir. Olha lá, ele voltou para a peça Ah, original. tá. A extrusão, eu quero alterar o esboço, aqui, ó, eu clico com a direita e editar esboço. Faz de conta que eu não quero ele com 6, eu quero ele com 10. Ó, Ah, eu quero sim. com 10, acertou, encerrei esboço. Ah lá, agora é uma nova peça com 10. Ah, tá. Então, no Bacana? caso, é no item extrusão aí, você vai editar o esboço. Aí, foi muito boa a sua pergunta, porque uma coisa é editar o desenho que você fez em 2D, aí você vai pedir para editar o esboço. Se você quiser editar a extrusão, você vai vir editar operação. É diferente, né? Porque a operação ela Sim. tem a profundidade dela. Nesse caso, a profundidade. Tá? Pode ter outros casos aí, mas nesse caso você quer a profundidade. No próprio comando extrusão, tranquilo? Antes de eu continuar, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Eu vou fazer um novo esboço. Olha só, para mostrar para vocês o que a extrusão pode fazer. Ó. Pedir aqui, vou fazer uma circunferência aqui agora, de diâmetro 5. Diâmetro 5. Então, aqui, ó, eu já tenho a figura 3D e estou fazendo um círculo em cima dessa superfície que eu quero fazer. Vou encerrar o esboço e vou fazer uma nova extrusão, só que diferente. Vou fazer bem devagarzinho com o mouse. Aqui, ó. Primeira janela, unir. Dentro da caixinha, aí, no meio dela. A segunda, recortar. A terceira, intersectar. Essas três não tinha na primeira extrusão, porque agora eu tenho duas figuras. Ou eu faço uma união, que é do jeito que está pedindo agora, e eu não quero união. Eu vou colocar aqui um plano, vou colocar aqui uma distância de 50, e eu quero, ó, recortar. Eu fiz o quê? Um furo na peça. Então, a extrusão não serve só para acrescentar material. Se você tiver dois planos, dois esboços diferentes, você pode fazer, em vez de acrescentar material, a extrusão do material, você também pode furar ele. Ok? Um exemplo aí de E aplicação. aí esse furo também você pode fazer nessa opção de furo aí em cima aí, né? Pode também pedir na opção de furo. Ok, pode sim. Pode sim. Sim. O furo a gente até acompanha um pouquinho lá na frente, que aí não vou entrar em detalhe dele aqui agora não, mas o furo você já pode fazer ele roscado, por exemplo, né? Então, depois a gente vê ele com mais calma. Aí. Você já coloca roscado e com o tipo de rosca normalizada que você quer. Você quer uma rosca de uma norma BSW, NPT, entendeu? De acordo com o tipo de norma que você precisa, você já insere ali a rosca, né? O Word e por aí vai. São roscas com normalizações diferentes de acordo com o que você precisa. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Bom. Mais um. Rapidinho.
fazer mais um aqui, não tão complexo, mas a gente vai fazer. Vamos tentar aqui para encerrar, tá? O último aqui. Fechando aí. Isso. Enquanto você vai colocar, A gente está na tela inicial, vou iniciar esboço, cliquei no XY aqui, ele fez a abertura. Pela extrusão é mais difícil, né? Mas vamos fazer. Diâmetro maior tem 9. Então, vou fazer uma circunferência de 9. Eixo, ele vai ter ali 44 de extrusão. Então, a gente encerra o esboço, faz extrusão. Vou pedir ele na metade do plano simétrico, porque eu vou usar uma ferramenta bacana. Eu vou pedir 44. 44, ok. Então, eu fiz aí a primeira parte do eixo. E aí, o que eu vou fazer? Pedir um esboço nessa face aqui, ó. Uma das faces. Por quê? Uma dessas faces tem o diâmetro menor, que é o diâmetro de 6, né? Diâmetro de 6. Então, vou pedir uma circunferência no centro, 6. E aí sim, encerro o esboço. O mouse está batendo. Encerrei o esboço, olha lá. Olha a circunferência de 6. Vou pedir extrusão de novo. Opa! Pedir extrusão. Olha lá, ele já me pediu um 44. Eu não quero 44 mais. O desenho está pedindo 6 de união. Tá vendo? A janelinha de união. Unir, nesse caso, eu não quero furar. Furar, recortar é o de baixo. Então, eu quero unir a peça. Pronto. Fiz a união. E aí, na ponta aqui, eu tenho um chanfro. Chanfro, que é o modelo de distância e ângulo. Olha lá, eu deixei o mouse para vocês verem. Distância e ângulo. A distância é 1, o ângulo é 45. E aí eu venho na face, pedi, apliquei, tá aí. Ctrl Z serve para aqui também, né? Chanfro, distância e ângulo, pedi a face, apliquei, pronto, tá feito. E aí eu vou fazer uma rotação aqui, ó. Fazer uma rotação nele. Eu vou pedir esboço 2D nessa face agora. Eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Círculo de 6. Nossa, o que aconteceu? Cinco a 0 aí, né? Pediu aí. Círculo de 6. Sair. Agora sim. Exclusão de 6. Ok. Chanfro. Segundo. 1 por 45. Pedi. Apliquei. Ok, pessoal? Parece que eu confundo. Parece que deu um nó aí, mas é isso aqui. Eu só virei a face dele e pedi iniciar o esboço. Onde que eu clicar na face aqui, ó, ele já aparece ela para mim, ó. Se precisar de fazer mais um aqui,
só para exemplificar aqui, ó. E de um de 3 aqui, só para continuar o eixo, para vocês entenderem. Tá vendo? 3 Enter, olha lá, o círculo ficou roxo. Ficou na cor roxa, deixa eu aumentar. Ó. Quer dizer, ele está aqui, só que é uma superfície 2D. Aí eu venho aqui em cima, encerrar esboço. Olha lá, agora eu posso pedir a extrusão. Ele já reconhece, ó. Agora eu quero ali com 5, por exemplo. Pronto, está feito aí. Fiz mais um, ficou diferente lá do proposto, tá? Mas fizemos um eixo aí através do comando extrusão. Tá? Na aula que vem a gente continua. Hoje eu ia passar aí a matéria de produtos, eu passo para a semana que vem e a gente vê enviaria reversa e eu começo a fazer uns exercícios aí para a gente ir para a prova mais tranquilo. Bom? Dúvidas? Esse ficou um pouco confuso, mas só fazendo mesmo para poder tirar as dúvidas. Beleza, você pode me mandar as dúvidas lá no grupo, né? Eu já estou devendo aqui um tutorial do CAD e a gente vai trabalhando, tá bom? Assim que você me mandar, eu vou terminando aqui em casa e as dúvidas que eu for tendo, eu te falo. Ótimo, obrigado. Isso aí. Manda, senão eu fico meio... Nossa, será que eles não estão entendendo? Então, bom fim de semana para vocês. Obrigada, bom final de semana para vocês também. Boa noite. Boa noite.